Olá! Luto conjugal e divórcio. De que maneira esses dois temas se entrelaçam na nossa prática, nós, enquanto advogados e advogadas atuantes em direito de famílias e sucessões? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Patrícia Paniza e você está no canal Desatando Nós Construindo Ninhos. Um canal e também um método criado por mim e pela professora Fernanda Doreto, cujo lema é judicialize menos e transforme mais. Bom, feita a apresentação, vamos para o nosso tema de hoje. Eu inicio com um exemplo. Não faz muito tempo, veio uma mulher me consultar porque ela está naquele processo de definição do rompimento de uma relação conjugal. Eu digo que ela está no processo de definição do rompimento da relação conjugal porque a palavra divórcio ainda não foi dita, nem por ela, nem pela outra parte. Mas está se conversando que aquela relação não tem mais por onde caminhar. Então, o divórcio, este rompimento dessa relação conjugal é o destino. Acontece que, e foi por isso que ela veio me consultar, ela está passando na vida dela, além da situação desse rompimento conjugal, neste momento também ela atravessa uma situação na família. Uma pessoa muito querida para ela está com uma doença bastante séria, num momento bastante sério deste tratamento, com riscos inclusive, e isso a está afetando sobremaneira. Então, por ela não estar conseguindo lidar, o que é até esperado, ela foi buscar ajuda terapêutica. E conversando com a terapeuta dela disse para ela, olha, talvez não seja o momento de você fazer esse seu divórcio agora, talvez seja o momento de você se preparar um pouco melhor e fazer esse seu divórcio posteriormente. Então ela veio me consultar, eu enquanto advogada, para fazer basicamente o seguinte questionamento, mas você acha que a minha terapeuta está correta? Você acha que eu devo realmente esperar para fazer o meu divórcio? Porque se tá certo que eu não quero mais ficar com essa pessoa também não quer ficar mais comigo, há alguma implicação em eu esperar esse tempo? O que pode acontecer se eu esperar? Isso é comum, né, de acontecer. A pessoa, ela vê a situação que ela está atravessando sob um ponto de vista interno, íntimo, da dor que ela passa, mas por outro lado, ela se questiona. Tá, mas se eu ficar aqui de braços cruzados esperando, o que pode acontecer? Eu posso perder direitos? Eu posso ter lesão de direitos? Eu posso ser prejudicada? Meus filhos podem ser prejudicados? Em que termos isso pode alterar a minha vida? Bem, e aí então é sobre isso que a gente vai falar. E fazer uma interlocução, uma ligação entre aquilo que a gente tem do direito com aquilo que nós temos da psicologia a respeito deste assunto e de que maneira nós, na nossa atuação, podemos unir essas duas coisas em prol do atendimento do melhor interesse do nosso cliente, sem que ele esteja também desprotegido sob o ponto de vista emocional. Bem, então quando a gente vai falar de um divórcio, se a pessoa procura um advogado, é claro que nós temos inúmeras normas jurídicas que vão tratar do divórcio e de seus diversos efeitos. Então, a questão do nome, a questão dos bens, do regime de bens, o que entra, o que não entra para aquela partilha, a questão dos filhos, vamos estabelecer guarda, vai ser compartilhada, vai ser unilateral, vamos estabelecer convivência, de que maneira vai se dar essa convivência. Então, são muitos os temas, os subtemas, vamos colocar assim, que a gente tem que resolver. Ocorre que nós normalmente vamos atuar nesses processos em meio a um outro processo, este que não é um processo de direito, que é um processo lá do campo da psicologia. E me refiro aqui ao que nós vamos chamar de luto conjugal. Mas antes de falar do luto conjugal, vamos entender uma coisa. Tem uma pesquisadora
o tema de pesquisa dela é conjugalidade. Me refiro a Terezinha Feres Carneiro. É uma pesquisadora bastante séria, bastante produtiva nessa área de conjugalidade. Inclusive, ela, como professora lá da PUC do Rio de Janeiro, ela tem vários alunos também que fazem estudos sobre a temática conjugalidade e, de fato, eles produzem material muito interessante, inclusive para nós do direito que trabalhamos nessa área. E aí, vou aqui sintetizar, né, dada a nossa limitação aqui de tempo. Isso tá melhor desenvolvido lá no método. Ela vai falar no que ela vai chamar de identidade conjugal. Basicamente, seria mais ou menos assim. Quando duas pessoas se unem, ou melhor, antes de duas pessoas se unirem, elas têm as suas identidades individuais. Então, quando você está ali naquele período em que você não se casou, eu tô usando o termo não se casou, mas pode ser o não se uniu numa relação de conjugalidade, uma união estável. Não é necessariamente o casamento de papel passado. Mas então você tem a sua identidade individual, aquilo que te caracteriza, aquilo que te diferencia de todos os outros seres humanos da face da Terra. O outro também. Quando um casal se une, você vai trazer muito daquilo que é seu, das tuas transmissões psíquicas, das transmissões geracionais, de como você foi criado, daquilo que os seus pais eventualmente faziam ou não faziam, daquilo que você acredita. Você vai trazer suas crenças, seus valores, enfim, você vai trazer você. O outro ou a outra fará a mesma coisa. Nesse encontro, todavia, existe uma área que vamos colocar como se fosse uma área em que se permite uma criação de um terceiro elemento. Essa área deste terceiro elemento é como se fosse, não é exatamente uma intersecção, mas é como se fosse. Então você traz a sua identidade, o outro traz a identidade dele e vocês constroem aquilo que a Terezinha Feres Carneiro vai chamar de realidade compartilhada ou também denominada identidade conjugal. Bem, eu até trouxe aqui um tópico, um trechinho para colocar aqui para vocês. Então vamos só descer um pouquinho aqui. Então vejam só. Eita, que eu não consegui. Então ela vai falar assim: uma terceira área do psiquismo, uma área de experimentação para o sujeito, que inclui realidade interna e externa. Na conjugalidade, os parceiros compartilham essa terceira área, criando uma área transicional comum. Consideramos que essa área transicional representa um espaço potencial para as relações amorosas, em que a porosidade dos limites dos sujeitos parceiros favorece a constituição da conjugalidade. Bom, o que é isso então? Isso então significa que você tem lá a sua identidade, o outro tem a dele, mas nessa identidade conjugal ou essa realidade compartilhada, vocês vão ter uma área que, como se fosse assim, uma área do casal. E há casais que não conseguem estabelecer essa realidade compartilhada, porque eu caso, mas eu não mudo um fiapo. O outro, também não muda um fiapo. Bom, então talvez aí não vá dar mesmo jeito de construir uma realidade compartilhada. Mas quando eles constituem esta realidade compartilhada, essa é uma primeira explicação do porquê todo e qualquer rompimento de relação conjugal, mesmo quando ela fosse desejada por ambas as partes, ela é tão dolorosa. Porque você imagina, então você tem lá a sua identidade, o outro tem a dele, vocês constituíram uma realidade compartilhada. Quando o casal se separa, eles têm que desfazer esta identidade conjugal para então reconstituir as identidades individuais. Gente, isso é um processo, isso não é um estalar de dedos. Mesmo que a pessoa diga, eu já queria me separar, ou o outro diga, não tô nem aí. Não,
Se de fato essa realidade compartilhada, ela se constituiu, esse desfazimento também vai levar tempo. E de acordo com o que se coloca em literatura, lá na psicologia, esse processo, ele vai levar miseravelmente 1 ano. 1 ano, gente, é mais que uma gestação. 1 ano, dependendo do caso, pode levar 2, e há casos que chegam até 4. O que explica o porquê processos de divórcio são tão delicados. E que também nos convida, enquanto atuantes nessa área, a não ignorar que eles são tão delicados. E não a não ignorar esse processo. Até porque, na esmagadora maioria das vezes, nós, os advogados e advogadas, estaremos atuando, nós estaremos tratando de questões técnicas, jurídicas, enquanto aquelas pessoas estão atravessando um período de crise, um período de transformação, de desconstrução de identidade conjugal para reconstrução da sua identidade individual. Bem, e a esse processo nós vamos dar o nome de luto conjugal. Tem uma autora que é a Evany Zambon, ela tem um texto muito bacana em que ela vai trabalhar essa questão. Então ela diz assim, que não há muitos estudos que focalizam no luto conjugal, no luto decorrente de processos de separação e divórcio. Mas estudos ou observações diretas ou indiretas demonstram que esse processo que se atravessa após uma separação e um divórcio, ele é muito similar ao processo de luto por perda física, ou seja, de morte efetivamente. E aí nesse texto dela, ela traz uma escala de estresse que foi elaborada, vejam só, em 1967, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Nesta escala, sabe em que posição, da escala de 0 a 100, sabe em que posição o divórcio aparece? 2. Como? Sim. O divórcio aparece na segunda posição dessa escala, dentre as situações que provocam maior estresse. Vou colocar aqui para mostrar a vocês. Então vejam só, escala de 0 a 100 de níveis de estresse. Essa escala aqui, desses autores, de 1967, relativamente aos eventos estressantes da vida. Então nós temos morte do cônjuge, 100 na escala. Divórcio, 60. Olhem só, o divórcio, ele provoca nessa escala o mesmo grau de estresse que a menopausa, que a separação conjugal, que a morte de um parente próximo. Aí vem outras situações, enfermidade ou incapacidade, casamento, dispensa do emprego, reconciliação conjugal, isolamento, problema de saúde com parente próximo, etc. Ou seja, o divórcio aqui na segunda posição indica que só tem um evento, de acordo com essa escala, que seria mais estressante do que o divórcio, que seria a morte do cônjuge. Então, é extremamente estressante, certo? Certo. E aí, isso me fez lembrar uma situação que eu tive há alguns anos, que a pessoa me disse assim, foi o homem quem veio me procurar, e eu atuei no divórcio e acabou sendo consensual, felizmente. A mulher tinha pedido o divórcio. E ele falou assim pra mim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei porque ela parece que ela não tá nem aí. Ela tá super bem resolvida, ela não tá sofrendo. E aí, como o divórcio encaminhou-se felizmente para ser consensual, eu tive a oportunidade, inclusive eu acabei atuando pelos dois, eu tive a oportunidade de conversar com a ex-mulher deste homem. Quando eu conversei com ela, de fato, a mulher, para ela, a situação já estava dada como resolvida anos antes daquele momento em que ela tinha tomado a iniciativa de formalizar o rompimento. Tá, mas o que é isso então? Eles estavam em momentos completamente distantes, diferentes daquele luto.
Como? Sim, se você pesquisar, e é interessante que o faça até para poder ter mais subsídios para você lidar com os processos de divórcio em que você atue, se você pesquisar as fases do luto, não estou falando aqui do luto conjugal porque não há tantos estudos que falam do luto conjugal especificamente, mas como apontou essa autora, existem semelhanças entre o luto conjugal e aquele luto que a gente vê em perdas físicas. Se você pesquisar sobre o luto, você vai ver que em psicologia, normalmente costumam se apontar algumas fases desse luto. Então, os autores costumam apontar a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e só por fim a fase da aceitação. Então, no caso desse casal, quando o cidadão vem conversar comigo, ele com certeza não está na mesma fase de luto que ela, porque para ele, a impressão que eu tinha é que para ele era tudo uma novidade, para ela não. Porque muito possivelmente ela viveu o processo de luto conjugal dela antes da formalização. E ele não. Então ele colocou uma frase que eu já ouvi em outras oportunidades na minha atuação, que é assim, mas casamento é tudo igual, chega uma hora que virou rotina mesmo, então assim, você não tem muito o que esperar, né? Então se você não tem muito o que esperar, o que você também vai ficar ali se preocupando ou se ocupando de querer fazer melhor? Quer dizer, o cara tava vivendo uma morte em vida, mas nem se dava conta. Agora ela foi, aparentemente, ela foi resolvendo aquele luto dentro dela e quando ela resolveu, ela comunicou. Mas o processo ela já tinha atravessado. Então, nós não vamos atuar como terapeutas dos nossos clientes, mas saber dessas fases do luto, identificar essas fases do luto, em que ponto o nosso cliente está, há pessoas que vão chegar extremamente iradas no seu escritório. Então são essas que vão querer assim, ela quer atropelar o ex-cônjuge. E nesse atropelamento, muitas vezes ela nem se dá conta que acaba atropelando os filhos. Então ela quer vingança, ela quer assim, deixar o outro na lona. Identifique isso. Por quê? Afora você sugerir e orientar fortemente que ela procure uma ajuda terapêutica, você também vai ter que ter mais tato de colocar pontos para ela. Olha, aqui eu entendo, você está passando por esse processo, porque se você simplesmente vai na onda dessa pessoa, o divórcio vai sair. Mas a que custo? A que preço? E depois de quanto tempo? Até porque a gente sabe juridicamente que não faz nenhuma diferença se teve, se não teve culpa de alguém. Quando um não quer, dois não ficam casados. Então, a identificação desse processo de luto, em que fase essa pessoa tá, ela nos auxilia neste ponto. E ela nos vai auxiliar também para nós conseguirmos ter um vislumbre, né, de a quantas anda uma outra nomenclatura utilizada lá pela psicologia, que é do divórcio emocional. No direito, a gente considera que uma pessoa está divorciada tanto quanto ela tem uma escritura pública de divórcio extrajudicial, se possível, uma sentença de divórcio ou uma concessão de tutela antecipada, se o divórcio for judicial. Então, mas aí, deixa eu trazer um outro ponto aqui para vocês. Nesse sentido, vale dizer, e essa aqui é da Evani, dessa pesquisadora que eu disse. Nesse sentido, vale dizer que é comum as famílias entenderem que ao findarem a tramitação legal do divórcio, ou seja, após terem em mãos uma sentença judicial que mencione que elas já se encontram legalmente nessa nova condição, achem também que estão divorciadas emocionalmente. Na verdade, há uma distância grande entre esses dois processos, o interno e o externo, sendo que o divórcio emocional leva um tempo variável para solucionar-se, se é que podemos afirmar isso, e dependerá das condições intra- e extrapsíquicas do divorciado. Tal dependência é a mesma observada nos processos de luto que se seguem às perdas físicas, quando então cada indivíduo utilizará seus recursos internos para fazer sua perda, a sua dor e o seu luto.
Então, assim, não ignore isso. Na sua atuação, não ignore isso. Primeiro, para que você não seja um agente do caos. Infelizmente, a gente verifica isso em processos de divórcio. Eu já tive casos de processos de divórcio, estamos em 2024, não se discute culpa desde 2010, mas eu já tive processos de divórcio que, quando eu li a petição inicial, eu pensei, meu Deus, eu estou olhando um processo de divórcio, eu estou lendo um roteiro de faroeste, porque a pessoa dizia, desqualificava, era ele que havia proposto a ação, desqualificava esse de forma gigantesca para produzir efeito jurídico nenhum, uma vez que não se discute culpa. Então esse é um primeiro aspecto. Mas o segundo, e aqui para responder e deixar você aí também com seus questionamentos a respeito dos casos que você atua, a moça então me pergunta, faço meu divórcio agora? E a resposta é, faz o divórcio agora? Vamos avaliar. Avaliar o quê? Existe ali alguma situação de risco? Existe ali alguma situação que pode colocar sob lesão o patrimônio? No caso específico dela, não havia, porque todo o patrimônio constituído está efetivamente no nome do casal. Então, em sua grande maioria, é patrimônio imobilizado. O que não é imobilizado são empresas, então, como tem o nome das duas pessoas, ali ela não corre risco, salvo a fruição, mas também esse ela não corre porque ela está na administração desses negócios e tem outras pessoas de confiança dela ali. Então, sob o ponto de vista patrimonial, ela não teria risco. Mas, existe alguma cautela aí que possa ser adotada? No caso específico dela, sim. No caso específico dela, como ainda estão residindo sob o mesmo teto, que nunca é aconselhável, uma vez que aquilo fica uma panela de pressão, é aconselhável que se registre ou que se dê algum jeito de fazer o registro de que ali já aconteceu o rompimento da affectio maritalis. Por quê? Porque a gente sabe que, embora seja o divórcio que rompe o vínculo matrimonial ou a separação que rompe a sociedade conjugal, nós temos já consolidado o entendimento de que, se você consegue demonstrar o rompimento da convivência sem que haja qualquer possibilidade de retomada daquela relação, ainda que você não tenha a formalização desse rompimento, ou por um alvará de separação de corpos, ou por uma medida de afastamento de separação de corpos, ou por uma separação, ou pela concessão do divórcio, a gente sabe, isso está consolidado já em jurisprudência, que esse é o momento que demarca o fim da sociedade conjugal. E qual é o impacto em termos de efeitos práticos? Todo. Porque enquanto eu não tenho esse rompimento da sociedade conjugal, eu não tenho como demarcar esse rompimento da sociedade conjugal, eu tenho, dependendo do regime de bens, e aqui no Brasil a maior parte é casada pelo regime de comunhão parcial, eu tenho a presunção de esforços comuns para aquisição patrimonial. Então, no caso dela, patrimonialmente, ela não tinha grandes riscos na questão existencial, filhos, convivência também não. O único ponto aí, para ela, se salvaguardar em relação a futuras questões patrimoniais seria demarcar esse momento da cessação da sociedade conjugal, porque continuam sob o mesmo teto. Então precisa de algum jeito demarcar, porque o juiz não sabe o que acontece na sua casa. Estamos separados faz 2 anos, mas moramos na mesma casa. Sim, mas como o juiz não sabe disso, então você vai ter que ter algum jeito de demarcar isso. Então no caso dela era só isso. E aí, então eu respondi a ela. Bem, e cada caso é um caso, então no caso que te chega, você vai ter que avaliar naquela situação concreta se você tem alguma outra medida, se você tem alguma medida de urgência, alguma medida de proteção, de salvaguarda que você deva adotar. No caso dela, não havia salvo esse registro. Então aí eu disse a ela, olha, a tua terapeuta, depois de ter entendido tudo, a tua terapeuta me parece que está correta. Por quê? Porque o que acontece se a pessoa, como ela me traz a informação, eu estou um caco, e ela está um caco mesmo, ela está passando por duplo luto. Ela não está passando luto em relação ao familiar que está doente, mas é uma situação de uma doença grave. Então, ela está numa situação de medo desta aproximação, deste luto, de ansiedade, com certeza, e ela tem a situação do luto com a pessoa de quem ela está se separando.
Então, assim, é muita coisa para se lidar num momento só. E o que a gente verifica é que quando a pessoa, aquilo tá muito doído para ela, ou ela vai abandonar aquilo no meio do caminho, e aí às vezes a gente vê aquelas coisas assim, faz qualquer acordo porque eu não, sabe, mas só que ela quer fazer qualquer acordo porque ela quer se livrar daquilo de imediato, mas depois quando as coisas se assentam, ela se arrepende. E aí ela eventualmente vai até culpar o profissional que ela contratou e que falou, poxa, você não é da área, você não percebeu, né? Como que você me deixou fazer esse acordo assim? Eu já tive caso da pessoa querer fazer acordo para se livrar mesmo do processo, porque estava muito doido para ela. Ela queria fazer um acordo que deixa ele com tudo. Não, amiga, não. Então, no caso dela, ela está muito dolorida e como não tem um risco imediato, ela não corre risco de lesão, eu disse, vai se fortalecer um pouco. Porque às vezes não é que ela vai se fortalecer para atravessar todo o luto, não. Mas ela precisa de um mínimo fortalecimento para encarar o processo. Porque dizer que um processo de divórcio, mesmo quando consensual, ele não é desgastante, é uma grande mentira. Para nós, advogados e advogadas, é claro, nós estamos nessa área, é o nosso dia a dia. E ainda assim, nós temos situações que nós também temos o desgaste, mas não é a nossa vida que está sendo resolvida. A gente tem o desgaste, eventualmente por uma morosidade do Poder Judiciário, porque a gente às vezes vê uma falta de colaboração de um colega do outro lado, ou de uma parte que a gente vê que está criando ali subterfúgios, expedientes para não resolver a questão. Então a gente também tem desgastes, mas nunca, logicamente, do profissional que é o dia a dia dele, nunca esse desgaste vai ser como o desgaste da parte que atravessa esse processo. E repito, como nós vamos normalmente lidar com os processos de divórcio e os estabelecimentos de efeitos, principalmente quando tiver crianças, definição de guarda de alimentos, nós não podemos deixar de fazer essa interface. É fazendo essa interface que nós também vamos pensar em estratégias, em abordagens e em como nós vamos conduzir a coisa de maneira a que o nosso cliente não saia prejudicado em relação a direitos e a que ele também tenha um mínimo de acolhimento nesse período de crise tão difícil, tão doloroso quanto é um processo de divórcio. Eu espero sinceramente que você também observe isso na sua prática, que se você está começando a advogar agora, você já comece certo e já comece bem, porque com certeza, além de você auxiliar os seus clientes, você vai ver que também para você é extremamente gratificante. Bem, é isso, nós nos encontramos num próximo tema. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, né? E não deixe de deixar o seu joinha, o seu like e de fazer comentários para que nós somos um canal ainda embrionário, mas o YouTube precisa entender que os assuntos que nós tratamos aqui são relevantes, são importantes para a prática e, de um modo geral, são assuntos relevantes socialmente e a gente quer, lógico, que a mensagem chegue a mais gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!